Estamos falando sobre gerações no mês de agosto. E esse é o nosso quarto encontro, hoje dia 24. Todo mês a gente está destacando um dos valores daquilo que a gente entende que vai fortalecer e abençoar a igreja. Dentro da visão, eu amo a minha igreja. É isso que a gente está vivendo. Gerações, elas vêm e vão. É interessante como é que a Bíblia, a palavra de Deus, né? A revelação de Deus, ela é progressiva. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver Deus Criador. Mas à medida com que você vai estendendo e vai se encontrando em cada capítulo, em cada personagem, você vai ver como Deus se aproxima e como o homem se distancia de Deus. Existem, de verdade, momentos em que você chega perto e Deus te acolhe, e dias que você é seduzido e sai de perto e Deus permanece no mesmo lugar. A gente vê gerações que tem um encontro assim muito próximo de Deus. Abraão foi amigo de Deus, amigo mesmo. Deus era assim, um em carne com ele. Aí o filho dele, Isaac, ele já não era tão próximo. Jacó, gente, que é a terceira geração, foi horrível. Horrível. Aí Jacó, ele vai ter um neto, ele vai ter um filho chamado Benjamim, que ele se perde. E ele se perde de um jeito que o neto dele vira ladrão e é assassinado. Os dois netos são mortos. Você já pensou assim, sobre você estar no céu e você esperar a tua descendência não chegar? Porque tem descendências que são interrompidas. Existem famílias que são cortadas, que são afastadas, são mesmo. Por exemplo, a descendência de Eli, ela se perde. Ele era um sacerdote, ele era um pastor assim, ele era um homem que de fato deveria servir de exemplo, e os filhos dele são muito, mas muito, ele repara, mas não dá bola. Aí os filhos dele morrem, e a própria descendência dele é retirada do altar. Era um homem chamado Abiatar. Algumas gerações depois, a descendência acaba, se divorcia. Eu gosto muito de olhar para a vida de Noé. Noé salva a família dele, mas o mundo se perde. Se perde. Tem outro homem, 1 Reis 16, chamado Hilel. Ele ganha o mundo, mas perde os filhos. Quer dizer, Noé ganha os filhos e perde o mundo. Hilel ganha o mundo e perde os dois filhos. Hoje a gente vai falar sobre visitas e como Deus visita gerações. Já recebeu uma visita? Imagina você estar em casa daqui a pouco, você preparou o almoço e você recebe uma visita. Sabia que Deus visita a gente? Por isso, Mateus 23, de 34 a 36. Eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. Deus fala com a gente. Lembra disso? Deixa eu voltar, para você não ficar lendo o texto. Na semana passada, a gente falou sobre filhos que se desgarram, né? Filhos que preferem o lado de fora da casa. Filhos perdidos. Um filho mais novo e um filho mais velho. Filhos chamados de pródigos, perdidos. Na semana retrasada, nós falamos sobre como a bênção, ela vai empilhando, né? Vai sendo derramada de geração em geração. A gente viu aqui como Abraão atinge a minha vida. Eu farei bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam. É por isso que a visão de Bom Retiro é abençoar todas as famílias da terra. Porque nós mantemos a mesma visão de Abraão. E aí Deus abençoa a gente de geração em geração. Na primeira semana, nós falamos sobre o Salmo 127, que eu e você são como arcos que lançam flechas. E não é qualquer flecha, não é uma arma, não é um projetil guardado, é para você ser lançado. E como nós temos papéis diferentes
paternidade e maternidade, homem e mulher. E nós vamos continuar dentro da mesma visão. Só que hoje, a gente vai aprender como isso transborda, geração em geração. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e mestres. Não é bom você andar com gente que conhece a palavra de Deus, com gente que é mestre? Eu quero aprender com o melhor. Você não manda o teu filho para a melhor faculdade, você não quer que teu filho estude no melhor colégio, que ele tenha do melhor. É isso que Deus quer. Eu estou te enviando os melhores, eu estou te enviando profetas, gente de sabedoria. Ele não vai te dar uma dica errada, ele não vai te dar uma direção errada, mas a uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Já viu gente que fala a verdade, mas você detesta a verdade? Já viu gente que quer te entregar o melhor, você fala, não, eu tenho a minha verdade, e a gente não quer se conformar? A Bíblia fala muito sobre gente de dura serviço, gente endurecida. Deus manda profetas, sábios e mestres, e a gente mata eles, a gente mata a sabedoria, porque a gente já sabe de tudo. E dessa maneira, olha como é que é transbordar, recairá, é cair, é ser derramado de novo sobre a minha cabeça. Recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, Gênesis capítulo 4, é o início da lei, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, é o final da lei, é o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Ele é morto, Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar, com toda certeza, sem errar. Essa palavra aqui, na tradução corrigida, é em verdade vos digo. Quer dizer, sem nenhuma chance disso aqui deixar de atingir você. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Deus acerta contas, sabia? A gente tem falado muito sobre lei do retorno, lei da herança. Você tem visto isso? E eu quero tranquilizar teu coração. Quando se fala de karma, felizmente, a doutrina do karma é uma mentira. Mentira. Porque Deus não trata a gente segundo os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus apazigua, Deus é longânimo, benigno. Deus, Ele não trata a gente do jeito que a gente trata Ele. Imagina. Deus, Ele não corresponde. Imagina um Deus grande. Se Ele vier me dar uma palmada, eu sou esmagado. Deus não nos trata segundo o nosso coração, que é mau. É isso, nosso Deus, Ele visita a gente, Ele acerta a conta. Vem cá, vamos fazer uma auditoria na tua vida. Sabia o que acontece? Sabia que Deus chama você? Espera aí, bora fazer conta aqui, ver quanto você está devendo. E você faz a conta com o Criador. Tem gente que esconde a vida. E aí você fica olhando. Semana passada a gente falou sobre o pecador ímpio, sobre o pecador hipócrita, sobre o pecador mau caráter e sobre o pecador arrependido. Lembra disso? O ímpio peca e bota no Instagram, estou pecando mesmo. O hipócrita, na frente dos outros ele é bonito, mas em casa todo mundo sabe que ele não vale. Ele não vale um centavo furado. O mau caráter, ele engana todo mundo. Você fala, meu Deus, aquele pastor, aquele homem de Deus, Jesus, ele fala, cuidado com gente que parece ser santo. Vocês alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas, vocês gostam de sentar, ser saudado, ser chamado de rabi, ó, cuidado, hein? Isso aí é sepulcro caiado. Por fora é bonitinho, por dentro está cheio de osso podre. Cuidado com a aparência. O mau caráter, ninguém sabe, mas ele esconde de todo mundo, de quem está perto, de quem está longe. E tem um pecador que diz, eu pequei.
é aquele que sobe para o templo, e todo mundo fica apontando para ele, lá, graças a Deus que eu não sou que nem esse ímpio aí, lá, sou melhor do que ele. Mas ele bate no peito e fala, eu sou pecador. E o outro, que acha que é bom, ele não sai perdoado do templo. Aqui Deus diz que existe sim uma lei de herança, mas não é lei de retorno. Não farás para ti imagem de escultura. Não vou falar de idolatria. Esse assunto está mais do que passado. Chega. Você não consegue diminuir Deus para ele ficar do tamanho que você quer. Você chamar pelo nome que você quer. Deus não pode ser comparado. O nome dele, você dá um nome para Deus, aí você, não, meu Deus faz isso. Tem o Deus das causas impossíveis, tem o Deus casamenteiro, tem o Deus que faz milagre na saúde, tem o Deus que cuida do piloto de avião, do marinheiro. Não, eu não sou esse Deus. Não. Qual é teu nome? Meu nome é o Eu Sou. Pronto, me chama de Eu Sou. Existe algo chamado revelação progressiva na Bíblia. Cada hora Deus, ele recebe o nome Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verde. Ele vai se revelando para a gente, e a gente vai vendo que Deus, cada vez mais, ele fica de um tamanho que não tem tamanho. Isaías 40, qual o tamanho de Deus? Ele mede o universo como quem está medindo palmos, sabe? Ele não dá, ele chama as estrelas pelo nome. Os homens estão até hoje procurando quantas estrelas tem no mundo. O mundo é infinito? Não. Ele expande, ele volta, e cada estrela tem um nome. Você não consegue nem contar a estrela. Olha para o céu e conta. Eu sou o Deus que dá nome para todas elas, e chama, elas vêm. Existe aqui algo que ele vai falar sobre herança. Olha, não faça para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não tem nada parecido com Deus aqui, nada. Quando Deus fala do céu, ele fala assim, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, a mente da gente não consegue imaginar o que é o céu, não consegue, está fora dessa perspectiva humana. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, agora sim, sou Deus zeloso, que visito. Diga aí, visitar. Repita isso, Deus me visita. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Diga terceira e quarta. Você vai ver como isso aqui vai repetir. Você acha que é aqui? Isso vai repetir o tempo todo. Até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 24. Ele vai continuar. Ele também vai transbordar. Você fala, nossa, Deus vai me pegou papai, me pegou, vai pegar meu filho e meu neto. Mas ele fala, ele expande o amor dele sobre a milésima geração. Mas eu também faço benignidade, bondade até a milésima geração daqueles que amam. Mas vamos ficar por enquanto aqui na terceira e na quarta. Cuidado quando você muda a verdade. Cuidado quando você distorce a verdade. Iniquidade é quando a verdade ela é torcida e ela vira uma mentira. Pior do que isso, você pratica a mentira achando que é verdade. Você defende a mentira achando que ela é verdade. Pior do que isso, você se torna modelo, você se torna exemplo. Olha, cuidado com o que você faz, porque o que você faz atinge quem vem depois de você. Deus, ele bate na porta. Vai, pois, agora, é a segunda passagem, conduz esse povo para onde tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de você, porém, no dia da minha, repita de novo, visitação. Deus visita, visitarei nele o seu pecado. Aqui, interessante que Moisés vai dizer para Deus, negativo, não, se o Senhor, não quero anjo não,
Se o Senhor não for comigo, não me faça arredar o pé. Mas Deus está falando o seguinte: existe uma perspectiva divina sobre aquilo que a gente faz, e Deus fala que aquilo que a gente faz vai ensinar a geração que vem depois da gente, e ele vai ser visitado. Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus perdoa, mas o pecado, ele traz consequências. O pecado, ele bate a porta. Você lembra como é que Deus, ele fala com Caim? Caim, por que você está fazendo bico? Já viu gente, quando está de mau humor, já viu isso? Ele fecha a cara, ele faz beicinho, ele fica de tromba, ele faz bico. Aí Deus fala: por que teu semblante mudou? Olha, o pecado jaz à sua porta, ele bate à sua porta, e você deve dominar sobre ele. Se você fizer direito, você não vai receber o que é direito. Se você fizer o que é justo, você não vai receber o que é justo. Conserta a sua vida. Existe uma resposta daquilo. A gente acha que a gente vai fazer hoje, e os nossos filhos não vão colher amanhã. Vão colher. E eu não estou falando de maldição hereditária. Um dia eu tiro para ensinar para você. Não é isso aqui. Aqui, o pecado é um modelo hereditário. A gente aprende e quer mandar os nossos filhos, eu falei aqui, para a melhor faculdade. Você quer melhor? Por que eu estou aqui em Bom Retiro? Ministério Infantil aqui arrebenta. Pastor, a gente está aqui, vai ter acampamento Jump, vai ter acampamento de adó, de pré-adores. Eles investem nas famílias, eu trago na sexta, eu trago no sábado no jovem, eu trago no Ministério Infantil. Aí a igreja ensina o certo, o pai e a mãe ensinam errado. Educação, a gente aprende em casa. Eu tenho um pastor amigo que diz assim: Deus salva, mas não dá educação. Já viu gente crente que é mal educada? Gente, que vergonha. Essa semana eu fiquei com vergonha de dizer que eu sou pastor. Vergonha. Um pastor cantor gospel apareceu de calcinha. Quem viu isso? Quem viu isso? Eu falei: não. Um outro pastor, num áudio da Polícia Federal, falando cada palavra chula. Vai, não. Envergonha a gente. Fala: não é esse o modelo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que eu ensino. Porque aquilo que você ensina, você vai, Fernando, você vai fazer discípulos. O filho vai ficando igual ao pai. Deus, terceira vez, olha como é que você comunica com sucesso. Olha como é que você ensina com sucesso. Aquele pai, aquele marido estúpido, aquela mãe fofoqueira, grossa, mal educada, transmite. Deus é bom. Ele guarda a beneficência em milhares, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente. Deus visita. Fala assim: eu sou visitado. Você não vai escapar, eu não vou escapar. Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, chegando meu neto, sobre os filhos dos filhos, até a terceira, até a quarta geração. Eu podia ficar pregando sobre geração aqui, acho que durante 1 ano, 2 anos, eu ia ficar aqui. O tamanho da riqueza do ensino de Deus. Se preocupe com quem vem depois. Se preocupe com quem vai se levantar. Aos discípulos: bora aqui, vem cá. Eu vou para a casa do Pai, vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora façam discípulos de todas as nações. Façam. Os nossos filhos aprendem com a gente. Os nossos filhos amam aquilo que a gente valoriza. Os nossos filhos, eles são assim, uma réplica. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. A gente aprende educação em casa. Eu falei aqui que a gente quer o melhor para os filhos, não quer? Eu quero o melhor.
Eu pago a melhor faculdade, eu pago o melhor colégio, eu pago o melhor professor, eu pago o melhor médico que eu puder pagar, eu dou a melhor comida. Lá fora, o professor ensina ciência. Dentro de casa, eu ensino fé. Dentro de casa, eu ensino respeito. Dentro de casa, eu dou educação. Por que ele é educado? Porque tem o pai que limpa a boca no guardanapo. É a mesa. Gente, olha, pequenininho, ele já sabe comer com garfo e faca. Já viu isso? Tem um pai. Tem uma mãe que está ensinando modos. Você limpa a boca no guardanapo, delícia. Tem gente que limpa na manga. Em casa, aprende em casa. Tem gente que limpa na toalha. Tem gente que limpa naquele pano de prato, gordurinho. Sabe aquele pano de prato? Eu nem vou falar pano de chão, mas pela risada aqui, alguém já percebeu isso? Isso a gente aprende em casa. A gente transmite com sucesso. A gente comunica. A palavra aqui, contaminação é forte, parece que é Covid, né? É vírus. Mas não é vírus não. Você liga uma geração ou outra, ensinando ela aquilo que você faz, aquilo que você ama. O teu time vai andar contigo. As pessoas que não pensam igual a você, vão vazar. Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Por que você acha que você é membro de Bom Retiro? Por quê? Porque aqui há um acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. O que esse pastor ensina, o que ele faz, o que ele pensa, eu concordo, eu estou de acordo. É por isso que a gente anda junto. É por isso que a gente está caminhando aqui há 7 anos junto. Porque se a gente não tivesse de acordo, eu pregasse uma heresia, eu me distanciasse daquilo que você crê, as pessoas se divorciam e chegam mais gente. Aqui nós transmitimos com sucesso aquilo que a gente vive. E Deus vai falar, a 4ª vez. Olha como é que as gerações são afetadas. O Senhor é longânimo. De novo Ele está explicando, gente, eu sou bom, eu quero fazer o melhor para você. Grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, a gente pode mudar de vida. Que o culpado não tem por inocente, culpado é culpado. Visita a iniquidade, a 4ª vez. Olha Deus me visitando aqui. A iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Os nossos filhos vêm. Existe um negócio chamado escolha. Eu estava conversando com o pastor Marcos. O pastor Marcos, ele, daqui a pouco a gente vai chamar ele também de doutor. Ele tem essa formação e tem muita gente aqui. Doutora Anne, que está com a gente, a Dani do Dani, pastor Manassés, pastor Eduardo, pastora Regiane. A gente tem muitos terapeutas, tem psiquiatra, tem psicólogo. E o assunto, o tema de uma conversa com o pastor Marco foi a questão do luto. Gente que a gente ama perdeu gente que eles amam. A gente falando como é que o luto é uma dor que ela vai sendo dissolvida no tempo. Tem um luto ruim, tem um luto bom, aí tem fases da negação. Só que aí chega uma hora que o luto, ele é como se fosse uma presença saudável perto da vida da gente. Você fica triste porque você se despede. Mas passado algum tempo, você chega num lugar assim, você vai comer uma comida, você vai ir num parque, você vai ter uma experiência, você vai falar assim: puxa, o meu pai amava isso aqui. A dor do luto, ela se transforma numa presença que você se lembra com saudade, que fala assim, como ele gostava do Natal, como ele gostava de uma festa, como ele gostava de celebrar. Você vai deixar uma sombra.
Você vai deixar vai deixar. Você vai deixar uma experiência. O teu pai, ele fala do pai dele. O vovô, o vovô do papai fazia assim, capinava, andava, dirigia um trator, trabalhava, era jornaleiro, era aquelas profissões das gerações antes da gente. Ele era sapateiro. O teu pai cozinhava, o meu avô fazia eu lembro da minha avó e conto para vocês. Isso chama-se a presença saudável que uma geração deixou para outra. Você vai fazer isso. Mas tem gente que é esquecida. Tem gente que você não quer lembrar. Tem gente que é lembrado pela maneira como fere. Tem gente que é lembrado da maneira como machuca. As suas decisões, elas podem machucar as gerações que vêm depois da gente. Por quê? Porque a gente deixa um caminho assim, um trilho. Lembra de João e Maria deixando pãozinho na floresta? Lembra disso? Para não se perder, a gente pode fazer gerações se perderem. Eu quero voltar aqui para onde eu comecei. A gente começou falando que as gerações podem se perder. O teu filho, o meu filho, eu fico lembrando de uma conversa que a gente teve sentado na mesa. A mãe, ela quer grudar o filho. A mãe não quer que o filho vá. Mas o pai tem que cortar. Lembra disso? Já reparou sogra intrometida? Já reparou como as piadas de sogra são mais duras? Repararam isso? A gente chama isso, quando existe alguém no meio da relação, a sogra fala assim: não, mas o meu filho casou com uma moça, eu sou melhor do que ela. O pai, o coração da tua filha, por exemplo, tem uma forma. E a forma é o modelo que o pai deixou. A tua filha vai procurar um marido parecido com você. Vai. A gente cuida do filho, criança. A infância vai até 12 anos. Até 12 anos ele come o que você come. Ele veste o que você dá para vestir. Ele vai aonde você vai. Nós não vamos. Onde a gente vai? Você bota, prende na cadeirinha, prende no cinto. Teus filhos até os 12 anos, eles vivem o teu mundo. Esse aqui é o meu mundo. Aí, ele só vai encontrar o mundo dele quando ele for adulto. Quando ele tiver com uns 21 anos. Então, durante esse período dos 13 aos 20, ele vai experimentar outras coisas. Ele vai buscar o mundo dele. É por isso que tem tanto adolescente que se perde. Porque o período mais difícil da vida dos nossos filhos é a adolescência, porque ele fica suscetível. Até os 12 anos ele gosta de comer o que você gosta de comer. Aí com 12 anos ele começa, sabe o quê? Eu acho que eu não gosto mais de carne. Já viu isso? Já viu gente que vira vegano? Não, uma colega minha falou na escola, no cursinho, na faculdade, que carne não faz bem. Mas você ama churrasco? Espera aí que eu vou fazer uma linguicinha, um coração de galinha. Não, é brócolis. Gente, vocês estão rindo? Aconteceu comigo. Eu passei num concurso garoto, tinha 15 anos, e era um alojamento, um andar inteiro assim, ó. 250 adolescentes. Eu não sei, agora eu olho para o meu... Eram 3 oficiais para cuidar de 250 filhos dos outros. Gente, não é fácil. Eu tenho 2 filhos, eu quase enlouqueci. Jó teve 10, eu não sei como é que ele não pirou. Ele, não, sem brincadeira. E aí tinha um garoto, você vive ali perto da quem dorme, tem as camas, né? Aí tinha um rapaz, até hoje ele é vegano, que não é mais rapaz, estou com 58, ele tem minha idade. Esse rapaz, ele falava tão mal da carne, que a carne entra e faz assim no estômago, que o intestino delgado, o intestino grosso, que adoece as células. Gente, ele falava isso todo dia. Ele me contaminou. Aí eu que gostava de churrasco, um dia eu cheguei em casa, meu pai fez churrasco, eu falei assim: eu não como carne.
Jesus me libertou. Os nossos adolescentes, eles vão começar a ter experiências de gostos e vão procurar o mundo dele. As nossas escolhas, aí no final das contas, eu me arrependi desse meu pecado e voltei à lucidez. A gente tem semelhanças. Deus, quando cria o homem, Gênesis 21, 26, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Aí o homem peca, e aí estraga tudo. Olha como é que a geração aqui é quebrada. Olha lá, Adão e Eva sem pecado. Gente, os filhos de Adão e Eva estão se matando. Estão se matando. Quando a Bíblia vai chegando, perto ali do capítulo 6, olha que isso acontece, Deus fala assim, me arrependi de ter feito a humanidade. Espera aí que eu vou mandar um dilúvio. Deus separa só uma família, Noé, vamos tentar começar de novo. A gente depois começa a formar pessoas segundo a nossa semelhança. Olha Gênesis 5:3, aos 130 anos, gostaria de chegar lá, ore por mim. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e dele o nome de Sete. Os nossos filhos ficam parecidinhos com a gente, a cara do pai. Olha, tem filho que é a cara do pai com o jeito da mãe, não tem isso? E tem gente que é a cara da mãe com o jeito do pai. Mas a gente vai transmitindo, a gente vai comunicando aquilo que a gente é. Os nossos filhos, sem a gente perceber, a gente vai educando, a gente vai discipulando. Os nossos filhos fazem escolhas semelhantes a nossas. Elas estão mudando, a não ser que as nossas escolhas tenham frustrado ele, tenham decepcionado ele. O meio também vai corrigindo, o meio também vai estragando, mas existe algo chamado ensino dentro de casa, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro, que fostes resgatados, olha só, é cultura, hein? Cultura familiar, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dentro de casa, você recebeu do seu pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado. Existe o homeschooling, aliás, está em voga, muito tem se falado sobre o ensino dentro de casa. Agora quem ensina matemática é a mãe, é o pai, você ensina português, você ensina dentro de casa, saem gênios. Tem gente que prefere fora, tem gente que sabe ensinar, tem gente que não sabe, mas a gente aprende dentro de casa, a gente aprende a tratar bem. Às vezes a gente precisa de gente que puxa a orelha da gente, precisa. O teu amigo te corrige, é lógico que você não vai mandar qualquer um para corrigir. Eu posso voltar a Mateus 23? Jesus não mandou qualquer um, ele falou assim, eu te envio profetas. Profeta, ele ouve a voz de Deus, ele ensina a voz de Deus. Eu te envio mestres, o mestre é o catedrático. Faculdade, universidade, é cheia de mestres. Eu já sei, eu já fiz, você não sabe, eu te ensino. Eu te envio sábios. A gente ouve gente que tem cabelo branco. A gente ouve gente que não tem mais cabelo. É gente que já tropeçou, já deu topada, já viu acertar, já viu errar. Você olha ali Salomão, fala, esse cara aqui sabe das coisas. Eu conversei com o apóstolo João Maria, e ele ficou falando comigo sobre saúde. Esse ano, eu quase fui para a fita, quase morri. Esse ano, se eu dou mais uma exagerada, eu não sei. Já contei aqui, fui parar no hospital do coração. Quem me tratou foram os cardiologistas. Você vê quando o cardiologista quer tranquilo, tem um cardiologista aqui que é uma seda. Ele, não, está tranquilo, doutor Paulinho, estava aqui agora. Ele cuida de velhinho, né? Gerontologista? Geriatra. Gerontologista é a casa. E aí você vai, leva um exame para ele e fala, não, pastorzão, está calmo, está tranquilo. E você pode estar assim, o mundo está caindo, desabando, ele não, está tudo escorado. E tem aqueles que são mais agitados. Quando você vê o tranquilo falando, pastor, vai para o hospital. Pastor, eu quase
quase que passaram o cerol no pastor Lucas. E aí, você começa a ver que a tua vida, aí o pastor João Maria falou assim, pastor, fui no médico, ao médico muito espirituoso, bateu palma para mim assim, muito bem, estou gostando de ver, daqui a mais um ano eu vou te visitar, você vai estar debaixo de 7 palmos de terra. Ele falou assim, você vai morrer. O médico chamou a atenção dele, a mulher chama a atenção da gente, o marido chama, quem ama a gente, corrige a gente. A correção faz parte do amor. E a gente aprende isso em casa. A gente aprende isso perto de gente que ama a gente, que quer o bem da gente. Existem, e aqui eu pego um monte de traduções para você entender que isso é cultura. Fútil procedimento que os nossos pais, que você que é pai está ensinando para os teus filhos, está legando. Maneira vazia de ver, aqui entre parênteses, no final, é a tradução, está vendo? A revista atualizada, maneira vazia de viver, a nova versão internacional. Prática vã, você que é católico, está aí, ó. Tradução brasileira de 2010, está aí, católico. Vida inútil que seu pai te ensinou, a nova Almeida atualizada. Estilo de vida inútil, iniquidade familiar. Queridos, de verdade, o pecado é domiciliar, mas a bênção também é. Porém, eles não ouviram. Deus, está repetindo desde 1 Reis. Nós estamos em 2 Reis 17. Antes, fizeram o seu primeiro costume, diga tradição, diga costume, diga culto. Aqui em casa a gente grita, a gente é estúpido, a gente é cavalo. Aqui em casa a gente é doce, a gente é meigo, a gente conversa, a gente senta na mesa. Aqui a gente ajoelha e ora, aqui a gente pede socorro para o Senhor. É costume. Eu não consigo comer uma coxinha de galinha, ou coxinha de frango, ou coxinha de carne seca. Eu não consigo comer um quibe, pronto, sem dar graças a Deus. Não consigo. Não consigo. Eu não consigo deixar de ser grato. Eu não consigo deixar de orar antes de acordar. O dia que você tiver um treco no coração, você entrar assim no consultório, e os médicos falam assim, não, aqui é mamária, aqui é safena, não, acho que é estente. O dia que isso acontecer com você, você nunca mais vai acordar sem dar graças por mais um dia de vida, porque eu dou. Gente, você dá graças a Deus que eu tenho mais um domingo para ensinar, para pregar, mais uma segunda para viver. A gente aprende isso, a gente ensina os nossos filhos. Porém não deram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Qual é o teu costume? O teu filho está aprendendo as gerações da gente. Se a gente não ensinar a nossa geração a investir na geração que vem depois, gente, a terceira geração se perde, a quarta geração se perde. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Filho, pode se preparar. Pode se preparar. Você já tem o alvará para ser avô. Se você tem filho, é a geração, é a segunda geração, se prepara que vai vir a terceira. E se você se cuidar, você vai ver teu bisneto. Os meus netos têm bisavó e bisavó, que se cuidaram. Isso vai acontecer. E a pior coisa que tem é a gente ver uma geração se perder. Não tenha vergonha de ser crente na sua casa. Não tenha vergonha de ensinar um costume, uma tradição de fé que você recebeu. Hoje eu tenho que lutar com a igreja que tem gente com medo de celebrar Natal. Hoje, chega no final do ano, você vai ver o pastor pregando. Não, gente, tem gente com medo de árvore. Eu falo, vem cá, quem foi que fez o pinheiro? Não, o pinheiro é do diabo. Da onde que esse povo tira isso?
eles pegam Jeremias, eles pegam e conseguem dar um nó e colocar medo no coração do povo. É o único dia que você pode falar de Jesus, e ninguém vai escandalizar no Natal, e ele perde a oportunidade de trazer Jesus para o Natal. Se Jesus não está na tua mesa de Natal, querido, só o diabo vai estar lá mesmo. Celebra o Natal, fale de Jesus. A Páscoa é de judeu, querido. Eu vou celebrar Deus todo dia. Tem gente que tem dias separados do meu dia, todos os meus dias são iguais. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tem gente que acha que tem dia especial. Para mim, especial é viver. Isso é ensino. Porém, assim essas nações, eu sou de Jesus. Temiam o Senhor e serviam as suas imagens. Olha como é que está contaminado. Também seus filhos. Segura aí. Os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim, fazem eles até o dia de hoje. A gente vai deixando um caminho para seguir. É a nossa família, é a nossa tradição. Existe algo chamado repetição. A gente aprende repetindo. Canta comigo uma canção. Aí você repete, você aprende a falar. Você vai juntando fonemas, palavras, fazendo frases. É isso. A gente repete. Em Provérbios, eu vou parar por aqui, 30, de 11 a 14, fala sobre 4 gerações. É a 6ª vez hoje, hein? Ó como é que tem 4 gerações. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. A primeira geração se desconecta. Eu tenho falado aqui, né, que Deus ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Esse corte geracional de bênção estraga a vida na terra. Então, existe uma segunda geração. Olha a segunda geração. Há uma geração que apura os seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Vive no pecado. Está entendendo o que ele está dizendo? O pai se distancia de Deus, aí vem os filhos, vive em pecado e não acha que está em pecado. Vem os netos aí. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Aí vem o neto, sabe o que o neto faz? Peca e publica no Instagram. Abre uma conta, sabe? E não tem vergonha não. E eu levanto os olhos, eu vou para onde eu quero. Eu não creio mais nesse Deus. Aí a 4ª geração vai atrair a morte. Olha só. Há uma geração cujos dentes são espadas. Para que você acha que serve espada? Hein? Para abrir garrafa de cidra, de champanhe, pá, uma espada, é isso? É para botar na tua parede, dizer assim, não, no tempo medieval, essa espada do rei Arthur. É para matar, gente. Há uma 4ª geração, os dentes, as palavras ferem, seus queixais são como facas, para consumirem a terra dos aflitos e os necessidades entre os homens. Sabendo que a 4ª geração ela morre? Você está notando isso? A gente perde as gerações. Por que no mês de agosto a gente fala sobre gerações? Para a gente aprender. A gente aprendeu a ser pai, a gente aprendeu de novo a ser mãe, a gente aprendeu a ser marido, a ser esposa, a viver dentro de casa, algo que os nossos filhos vão ver, e eles vão ficar naquela forma. Porque um dia, gente, teu filho vai fazer 12. Mas quando ele fizer 21, ele vai ter decidido a vida dele. Aí, ele só vai voltar para a casa do pai, se ele encontrar um chiqueiro. Lembra? Nossa, minha vida ficou toda emporcalhada. Não tem mais sabor. Agora é que tem gente que experimenta escangalhar a vida, para depois consertar a vida. Eu vou experimentar. Aí pega o vaso, joga no chão e quebra. Como é que Deus conserta? Deus conserta? Conserta. Mas tem que entregar todos os pedacinhos para Ele. Todos. Deus pode me curar? Pode. Tem cura para depressão? Tem. Tem cura para bipolaridade? Tem. Tem cura para tudo que é doença da alma? Tem. Tem cura de... Tem. Mas você tem que o quê? Entregar a tua vida para Deus. E aqui, gente, eu vou parar. Eu não posso mais. Agora, quando você conserta, os que de ti procedem, está vendo que sai de dentro de você?
Se você não quiser acreditar no pastor, acredita na Bíblia eterna. Os céus vão passar, a terra vai passar. Essa palavra não vai mudar para a minha geração, e nem se vierem 1000 gerações antes da volta de Jesus. Escute isso. Os que saírem de dentro de você, que procederem de dentro de você, é a tua filha, é o teu filho, é o teu discípulo, é o funcionário que olha para você e fala assim: eu quero ser como ele. Você tem alguém que é a tua referência? Eu quero chegar lá, ó, naquela posição. Vai proceder de ti, edificarão um lugar, ó. Tem sabedoria ou não tem aqui? Papel da mulher é trazer sabedoria ou não é? A mulher sábia edifica o lar, sim ou não? Levantarás os fundamentos, ó, um fundamento sobre outro fundamento, uma geração em geração. E aí você vai ser apelidado. Sabe de que vão te chamar? Reparador, restaurador de buracos, de brechas. Não, aquele homem, aquela mulher consertou a geração. Jesus entrou ali. Gente, pensa uma família perdida, mas um se levantou e ele se tornou reparador de brechas, restaurador de veredas para morar. A família dele é atingida, a família dele é beneficiada. Vamos encerrar. Fique em pé em nome de Jesus. Diga assim: Deus me visita. Não, fala isso. Deus me visita. Deus visita a gente. E a gente vê como é que nossos filhos são visitados. A gente vê como é interessante. Gente que dedica a vida para a empresa. A empresa, como é que ele chegou lá? Princípio. Ele insistiu, semeou, fundamentou, insistiu, foi mais um passo. Como é que a família se diz? Gente, você deixa um legado mesmo, você deixa um nome. Esse nome, ele vai ser carregado. É certo que daqui a 4 gerações a gente é esquecido, tá bom? A gente fica brigando, daqui a pouco você pergunta assim: quem aqui nesse templo cheio conhece o nome não é sobrenome não, o nome do seu trisavô? Levanta a mão, eu quero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A igreja cheia. A gente é esquecido. E do teu tetravô, você lembra? Lembra? Muito bem. Você devia escrever a genealogia da Bíblia, né? Mas normalmente a gente vai ser esquecido. Mas as gerações que estão próximas da gente vão observar e vão seguir o caminho da gente. Se a gente transmitir direito, os nossos filhos vão receber direito. Aí o que eu faço com tudo isso, pastor? Muda a vida. Procura ajuda. A gente tem falado com você, ó. Seja batizado. Aí tem gente aqui, ó, 1 ano, 2 anos. Não estou pronto. Querido, você nunca vai estar pronto. Nunca. A questão do batismo não é estar pronto, é ter fé. É isso. Tem gente que continua com aquele comportamento. O teu filho vai aprender. Eu estive em São Paulo, na PIB de São Paulo, gente. Eu falei para vocês aqui outro dia, não falei? Você chega lá, é uma igreja linda, tem 10 andares, linda, estrutura. Mas a igreja ficou no meio da Cracolândia. Aí as famílias já não queriam mais levar os filhos. Se entrar no meio mesmo da Cracolândia, ali é perto do Palmeiras, estado do Palmeiras. Não? É uma estado assim, Corinthians. Isso aí. Eu não conheço São Paulo. Mas aí, nesse dia que estava dando o jogo do Palmeiras, alguém falou assim: não, isso aqui é o jogo do Palmeiras. Aí eu fiquei, deve estar perto do estádio. Aí você pega o teu menininho, você vai entrar na igreja. Aí tem gente ali, tudo sujo, nojento, que faz necessidade ali na porta da igreja. Imaginou? A geração se perdeu. Aí você entra na Cracolândia, você pergunta assim: aquele monte de gente jogada no chão,
Quem se chama Paulo? Aí tem um monte de Paulo. Mas Paulo não é nome de crente? Não é nome de apóstolo? Quem chama Moisés? Tem um monte de Moisés ali fumando maconha. Tem um monte de gente que devia estar na igreja. A geração se perde. Então, qual é o meu papel? É apontar um destino. Muda a vida, muda a história. A conversão significa arrependimento. A gente tem que olhar e falar assim: eu pisei na bola e eu não vou pisar mais na bola. Eu não consigo mais, eu sou um perna de pau, vivo pisando na bola. Então você vai procurar ajuda. Posso ouvir um amém? Você quer que o teu nome seja esse? Chamar-te-ão como reparadores, restauradores de brechas. Aqueles que fundamentam veredas para morar. Porque eu quero isso para mim, eu quero. Você quer isso para você? Deus falou com você, sim ou não? Diz assim: Deus falou comigo. Levanta a sua mão e diz: Deus falou comigo. Eu vou orar por você. Eu nem vou fazer apelo, porque o apelo vai ser assim: nós vamos colocar uma porta aqui, vamos continuar orando por você. Mas pega essa palavra, ela vai ficar assim, ó, pão, 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 que nem um martelo batendo num prato de metal, pá, na tua cabeça. Para quê? Para você que é casado, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, diz assim: não, eu vou tomar um modelo, eu sou o modelo. Eu vou ser a diferença. Eu vou ser chamado. Eu vou restaurar. E leva tempo, não é o que você faz num dia. Conserta a vida, se arrepende, se arrependa, peça perdão, seja perdoado e continue vivendo com Deus. Amém? Levante sua mão. Nós podemos cantar aquela música das gerações? Pai querido, em nome do teu filho Jesus, a tua palavra não deixa a gente sair cego, a tua palavra não deixa a gente sair surdo, a tua palavra é rica, Senhor Deus, ela transborda, ela nos ensina que aquilo que a gente faz, a gente atinge gerações, a terceira e a quarta, mas também uma posição que a gente toma de santidade, ela também atinge a milésima geração. O Senhor é gracioso, o Senhor beneficia, o Senhor favorece, o Senhor socorre, o Senhor ajuda, o teu amor, ele transborda, o teu perdão, ele vai de geração em geração. O perdão do Senhor não tem a gente por inocente, mas nos inocenta. O teu perdão faz com que a gente não colhe o fruto da nossa maldade. O teu perdão, ele não nos trata segundo nossos pecados. Senhor Deus, nós de novo, mais uma vez, entregamos ao Senhor o destino das nossas gerações, as palavras que nós temos dito a respeito do Senhor, aquilo que o Senhor fez em nós não esconderemos das próximas gerações. Nos encoraja para que a nossa vida, a nossa palavra, a nossa fé, o nosso exemplo sejam direção para quem vem de nós. Não deixa a nossa geração se perder. Nós abençoamos filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos. Nós abençoamos até a milésima geração daqueles que procedem de nós. Serão chamados de reparadores de brechas, serão reconhecidos como aqueles que consertam veredas de justiça, aqueles que restauram lares para morar. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa geração, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém?